pensando no elenco, você acha que tem ciclo encerrado para alguns nomes? Como é que você vê isso aí para 2026? A gente tem que tomar muito cuidado pra não falar com fígado, né? Uhum. Mas eu acho que se encerra o ciclo de alguns nomes. Acho que é difícil, é muito complicado, mas são nomes que já estão aí há algum tempo. Eu acho que o Luciano ele já não rende mais no geral. Não é só essa eliminatória, ele já não rende mais no geral que a gente espera. Já pelo menos 2 temporadas. E eu acho que o Luciano foi um grande nome. Eu não vou jogar fora o que o Luciano fez nessa fase difícil por conta dessa eliminatória. Acho que foi muito importante, foi essencial até pro São Paulo nesses últimos anos em que a situação já estava complicada. Mas acho que em algum momento você tem que entender que realmente os ciclos se acabam e tentar virar a página, especialmente dentro do futebol. E acho que o Luciano é um desses nomes. Eu acho que já tem um desgaste grande com o Arboleda também. Por mais que eu ache o Arboleda ainda um bom zagueiro, mas o desgaste ele cresce, ele existe e infelizmente tem que saber lidar com isso também. Muitas vezes para lidar com esse desgaste é cada um ir pro seu lado, seguir a vida, relembrar os bons momentos que existiram sim, mas não tentar forçar uma relação que já parece estar no seu fim. Eu acho que principalmente esses 2 nomes. Tô tentando pensar se tem mais algum. Que a questão, por exemplo, o Pablo Maia foi um cara muito criticado. Eu acho que o ciclo do Pablo Maia naturalmente já teria se encerrado se ele não tivesse lesionado, né? Provavelmente ele já teria sido vendido e por um bom valor. E acho que isso contribui, né? Também a parte mental dele tá muito afetada, porque é isso. E eu não julgo, por exemplo, o Pablo Maia, porque ele é um cara que por 2 vezes teve a oportunidade de jogar no exterior e ir para a seleção brasileira e por 2 vezes isso foi atrapalhado por conta de uma lesão. Lesões sérias, né? Então é muito complicado também. Não sei se esse seria um fim de ciclo, mas é alguém para observar bastante de perto agora, ficar de olho. Mas eu acho que especialmente esses 2. Alguns também no alto da raiva, da frustração, falaram de Caleri, de Lucas. Esses 2 eu acho que ainda não. Lucas eu acho que ainda tem por entregar, é claro, tem que ver a questão física, porque se ele ficar mais uma temporada fora praticamente o ano inteiro, aí realmente aí já não vai estar valendo a pena. O Caleri teve essa primeira lesão um pouco mais grave. Eu acho que, por mais que ele estivesse num mau momento, ele ainda é um cara bastante útil. A gente viu, não faz falta um centroavante minimamente decente, especialmente em jogos assim. Mas eu acho que esses 2 nomes, o Luciano e o Arboleda, acho que são os que mais estão próximos. A gente pode ver depois também, daqui a um mês, daqui a 2 meses, pensar diferente, mas nesse momento agora, acho que esses os que eu vejo mais nessa situação. Até porque também a gente ainda tem um Brasileirão. Dependendo de como for esse finalzinho de temporada, né? A gente sabe que muitas opiniões mudam, né? Jogadores podem render muito mais, aí esfria a cabeça, passou o efeito eliminação, muita gente muda de ideia também, né? Mas eu penso o seguinte também. Eu acho que, como em qualquer trabalho, às vezes você chega num ponto de desgaste já, né? Porque rola uma acomodação, assim, no inconsciente. Às vezes o funcionário numa empresa, ele já tá tão acomodado que ele já não tem mais aquela gana, né, de antes. Então, às vezes, precisa mudar alguns ciclos aí para encerrar. Acho que esse finzinho de temporada tem que servir muito para ver quem que vai tirar o pé, quem que já tá pensando em outras coisas. E aí você já começa a encaminhar, negociar, vender, tirar. Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente, primeira coisa, né? Dentro do que é possível fazer, enxugar a folha com esse tipo de postura. Eu quero um elenco que seja comprometido no sentido de ter uma mescla entre jogadores que vão me entregar compromisso, mas que me ajudam a decidir jogos importantes, porque é o que eu falei do Luciano. Pra mim, o Luciano, cara, ele tem uma qualidade sim. Eu sempre falo que ninguém chega a ser artilheiro de uma equipe, ou de uma temporada, ou de um Brasileirão de graça. Mas, talvez, o caso do Luciano seja já um pouco desse de fim de ciclo, né? Tô há muito tempo aqui, eu não tenho uma sombra, sou querido por todo mundo, então tá tudo bem. E no inconsciente mesmo, não vou dizer que ele tirou o pé, não é isso. Mas aí você meio que entra numa fase meio, sabe, zen. E aí, eu acho que
esse mata-mata, ele mostrou muito isso. Porque você precisa ter jogadores que decidam jogos. Você precisa ter jogadores que na hora do vamos ver, o cara consegue concluir. Se eu tenho uma função numa empresa ali, um departamento numa empresa, eu contrato uma pessoa para aquele departamento para ela resolver o meu problema ali, né? E, claramente, esses jogadores não estão resolvendo esses problemas. É diferente de você ter uma fase ruim, de você ter um momento ruim. Mas eu acho, por exemplo, que há casos e casos no elenco. Eu acho que a gente pode avaliar nesse finzinho de ano o que pode ser aí para enxugar esse elenco e contratar outro perfil de jogadores que resolvam. Por exemplo, quer ver? Não vou falar que ele é craque, mas assim, um Enzo Dias, muitas vezes ele me resolve um problema de lateral. Sim. Pela entrega dele, pelo compromisso, pela força ali dele no campo, do que um cara que às vezes é muito, não vou nem falar o Wendel, mas um outro cara que seja muito mais técnico, que seja chinelinho, tipo um Caio Paulista. Não é um primor também, mas ele tem mais técnica que o Enzo Dias. Aí ele tirava o pé no final, tava nem aí. Então, não serve, né? Ou um caso que também o pessoal joga pedra em mim. O Reinaldo, lateral. Reinaldo tava naquele momento, assim, fim de ciclo. Acomodado, não tinha sombra, tava nem aí. Tchau. Não precisa de jogador assim. A gente precisa de caras que resolvam. Num mata-mata desse, você não pode perder 6, 7 gols num confronto desse. Exato. Não, e o Luciano, ele já foi esse jogador decisivo, né? Já. Ele já teve os seus momentos. A gente lembra no final do Paulista. Até na campanha da Copa do Brasil fez gol decisivo. Ele já teve o seu momento. Mas acho que já há algum tempo ele não é mais esse cara, né? Que você confia de olhos fechados. Já foi. Já foi o cara que você confia plenamente pra num duelo decisivo, um duelo complicado, ele aparecer e fazer o gol decisivo, dar um passe. Mas acho que já não é mais. E futebol é assim, a gente não pode ficar preso ao que já aconteceu. Os caras ficam mais velhos, o contexto do futebol muda, o contexto do clube muda. Tudo muda dentro do futebol, né? Então a gente não vai fazer as coisas em 2025 olhando para 2022, para 2023, tentar replicar. Porque tudo muda dentro do futebol. Então, eu acho que aceitar o fim dos ciclos também faz parte. Ficar preso, querendo e desejando que volte a ser como já foi um dia, só atrasa o clube. São Paulo nessas últimas gestões, é especialista em fazer isso. Né? Não, isso é. E assim, até respondendo o Paulo Nobre, né? O Enzo entrega em vontade, mas você não acha que às vezes isso não é o suficiente? Não, claro que não. Não dá pra ser só vontade, só garra. Só transpiração não dá, você tem que ter qualidade também. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes, um cara meia boca, técnico, ele vai entregar e vai decidir mais e vai resolver mais do que muito cara técnico. Eu vou usar um exemplo bem antigo, bem velho. O Tele Santana, ele perde a Copa de 82 com um meio de campo que lembrado até hoje. Sócrates, Falcão, Zico e Cerezo. Porra, né? E, infelizmente, eles falham, né? E o Brasil não ganha a Copa. Encantou o mundo, mas não ganhou a Copa. No São Paulo, de 10 anos depois, no Mundial, ele tinha 2 carregadores de piano, o Pintado e o Dinho, que não eram nem sombra do que eram Falcão e Cerezo. Mas, cara, resolvia um problema. Então, às vezes, você precisa ter isso no elenco do São Paulo. Você precisa ter uns caras ali que são carregador de piano, que são os caras, né, que brigam, que vão suportar, por exemplo... Você tem um Lucas, sei lá, você tem um Oscar em boas condições, fala, Oscar, corre, vai lá, arma o time que eu tô aqui seguro pra você aqui a retaguarda. E corro por ele. Às vezes precisa disso. Você tem um cara, às vezes, que é um volante, um cara classudo, que tá, o cara não vai correr. O cara não vai fazer essa cobertura. Então, às vezes, você tem que ter esse estudo de perfil. E aí, pra isso, passa, de novo, pela diretoria. A diretoria tem que ter uma direção de futebol competente para montar um elenco. Tem que ter uma diretoria que saiba enxergar esse tipo de coisa, que saiba gerenciar grupo,